Oi, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, né? E nós vamos começar o curso analisando os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida são os primeiros crimes da parte especial do Código Penal que estão inseridos, no título dos crimes contra a pessoa. E não é coincidência que seja esse o bem jurídico tutelado a ser analisado primeiramente pelo Código Penal, né? Na realidade, a gente, ao trabalhar o conceito de bem jurídico, a gente vê que o bem jurídico vida é o bem jurídico mais importante do ser humano, né? Na realidade, assim, todos os outros crimes e todos os outros bens jurídicos protegidos por condutas tipificadas, na verdade, em alguma medida, decorrem da própria existência do ser humano, né? A pessoa não pode ter patrimônio, não pode ter honra, não pode ter relações de trabalho, né? Não pode pensar no casamento, nas relações familiares, se ela não estiver viva. Muito excepcionalmente, a gente tem proteção jurídica de uma pessoa falecida, como no caso dos crimes contra a honra, mas assim, a essência, né, da existência está ligada ao bem jurídico vida. E a vida aqui é a vida do homem, né? Os crimes contra a vida, eles protegem a vida do ser humano, não vai abranger a vida dos animais. A gente tem alguns crimes na lei de crimes ambientais que protegem a vida dos animais. Nós vamos nos ater aqui à vida do ser humano. E a vida do ser humano, ela é dividida em fases, né? E essas fases, elas são consideradas pelos tipos penais para fins de proteção. Então, o homicídio, ele não é o único crime, que protege o bem jurídico vida. A gente tem também o crime de instigação ao suicídio, a gente tem o infanticídio, que é um crime especial em relação ao homicídio, e a gente tem o crime de aborto. E aí a gente vai ver que nesse espectro temporal, que é o processo da vida, a gente vai ter incidências de tipos penais diversos, a depender do momento no qual nós estejamos. Tá? E, usualmente, para fazer a distinção entre a incidência do tipo penal do aborto e a incidência do tipo penal do homicídio e dos demais crimes contra a vida, a doutrina costuma fazer uma distinção entre vida intrauterina e vida extrauterina. Essa distinção, ela doutrinariamente, ela é uma distinção clássica, mas ela hoje também nos confere, nos deixa com alguns pequenos problemas, né? Por quê? Porque classicamente sempre se disse o seguinte, que o aborto protege a vida intrauterina. Então, ele vai incidir naqueles momentos iniciais da vida. O homicídio e os demais crimes protegem a vida extrauterina. Então, nesse processo de vida, eu tenho alguns marcos temporais. O início, esse marco de transição, né, que seria o da vida intrauterina para a vida extrauterina, e depois o marco final, que é o encerramento. Então, todo processo de vida compreenderia essas fases. E, assim, intuitivamente, a gente poderia se perguntar, bom, quando começa a vida extrauterina, que é efetivamente o que me interessa agora para saber se o crime que eu vou analisar é o crime de homicídio ou o crime de aborto. O tema, ele parece simples, mas ele não é. A doutrina sempre se debateu sobre em que momento começaria a vida extrauterina, né? Se é no exato momento em que a criança é retirada de dentro do corpo da mãe ou expulsa do corpo da mãe, se é quando há o rompimento dessa ligação com a mãe, por exemplo, com o corte do cordão umbilical, se é quando ela dá os seus próprios sinais de vida autônoma, quando ela dá a primeira respiração e tem aquele choro da respiração, ou se é em algum outro momento, assim, desde de 1940, os autores clássicos, né, Nelson Hungria, Fragoso, Magalhães Noronha, já se debatiam em relação
a essa conduta. E aí, nesse particular, hoje, a gente está numa posição um pouco mais confortável. Por quê? Porque a jurisprudência ela tem um leading case, tá, do Superior Tribunal de Justiça, que nos confere um parâmetro. Tá? E o parâmetro qual é, gente? Vejam lá. É um parâmetro que confronta um pouquinho com essa definição de vida intrauterina e vida extrauterina. Porque, vejam só, ele diz o seguinte, olha, iniciado o trabalho de parto, não há crime de aborto, mas sim homicídio ou infanticídio conforme o caso. Então, não é necessário que a criança tenha respirado, tá? Mas, vejam, também não é necessário que ela tenha saído de dentro do corpo da mãe, porque o trabalho de parto, ele é um processo que às vezes dura horas, às vezes dura dias, em que a criança ainda está dentro do corpo da mãe, e às vezes dentro do útero. Então, esse parâmetro não combina muito com a compreensão ordinária que a gente tem da expressão vida intrauterina. Isso é bom? Isso é ruim? Isso não é desejável, né? O ideal seria que a gente pudesse abandonar essa classificação, né, para ter um marco legal, temporal, dizendo, olha, o aborto incide até aqui, daqui para frente não incide o homicídio, incidem os demais crimes. Como esse marco legal não existe e a doutrina nunca conseguiu dar uma satisfação, uma solução, melhor dizendo, satisfatória, consensual, a jurisprudência veio e solucionou. Então, hoje, esse leading case do STJ é utilizado como parâmetro para definir os momentos de incidência do tipo penal do aborto, que a gente vai analisar em outra videoaula, e do homicídio, tá bom? Bom, na sequência, a gente vai ver que o homicídio ele tem mais de um tipo. Tá? A gente vai tratar da primeira figura agora, que é a figura básica, que é o homicídio simples. Mas o Código ele trata de outras formas de homicídio, que a gente pode classificar aqui nessas 4 figuras. O homicídio simples, o homicídio privilegiado, que é mal nominado, e eu vou explicar para vocês depois por quê, o homicídio qualificado, que é um homicídio mais reprovável, e o homicídio, esses 3 dolosos, e o homicídio culposo, que é praticado com violação de dever objetivo de cuidado, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai trabalhar agora é o homicídio simples, que é simples mesmo, porque tem a conduta mais simples, a menor conduta do tipo do Código Penal, né, que tem só 2 palavrinhas, que são matar alguém. Então, essa primeira modalidade, né, tem essa característica da simplicidade, mas ela nos traz assim uma base para compreender a essência do crime de matar alguém, de tirar a vida de alguém. Então, da narrativa, a gente extrai, em primeiro lugar, que ele é um crime comum, né? Que a pessoa, que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, salvo, evidentemente, o próprio autor, porque o alguém é a vítima, é um terceiro, né, diferente do autor, até porque não faria nenhum sentido punir a conduta de se matar, eu não teria como executar uma pena, né, processar alguém que já morreu. Mas, eventualmente, a gente poderia se questionar sobre se a conduta de tentar se matar seria punível, né? Ela não seria punível aqui pelo 121, porque eu preciso matar um alguém que seria, em princípio, um terceiro, mas ainda que a gente admitisse essa conceituação, isso vai contra os princípios básicos de direito penal. Então, a autolesão ela não é punida aqui. Então, a tentativa de suicídio, ela não encontra enquadramento nem no homicídio, nem na instigação ao suicídio que precisa ser praticada por uma terceira pessoa. Tá? Então, tentar se matar não é um ato criminoso. Na sequência, ele é um crime de forma livre, né? A conduta de tirar a vida de alguém pode ser praticada das mais variadas formas, por comissão, por omissão. Exemplo, dando um tiro, empurrando a pessoa de um abismo, dando uma facada no coração, enfim, dando veneno, né? São muitas as formas de praticar esse crime. Esse crime pode ser, inclusive, praticado à distância.
Imaginem, por exemplo, a prática de um crime de homicídio por uma ação cibernética. Uma pessoa, um hacker, invade o sistema de prescrição médica de um hospital, que é automatizado, e a pessoa está lá recebendo gotinhas de um determinado remédio, e o hacker, ele multiplica por 50 essas gotas, e o negócio começa a pingar rápido, 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 essa dose é letal e o paciente morre. Ele pode praticar esse crime lá da Rússia, da China, da Europa, da África, dos Estados Unidos, né? De qualquer lugar do mundo. Então, vejam, isso mostra muito claramente para a gente a gama de condutas que pode existir no caso do homicídio. Todas comissivas. Omissivas também? Omissivas também. Se a pessoa estiver na posição de garantidora, ela pode atuar uma omissão, quando ela pode realizar uma omissão quando ela deveria evitar o resultado. Exemplo, uma mãe quer matar o seu filho de 1 ano, né? O que ela faz? A criança mora só com ela depende do alimento dado pela mãe, da água, e ela bota a criança num lugar de onde ela não pode sair e não dá nem água nem comida. 5 dias depois a criança morre. Isso é homicídio, ok? Então, isso nos mostra também, esse exemplo, que a conduta é uma conduta que, para além de ser totalmente livre, né, ela pode estar muito distanciada do resultado. A pessoa pode praticar uma conduta hoje, dar um tiro em alguém e a pessoa morrer daqui a 2 meses. Né? O resultado morte pode acontecer muito tempo depois em decorrência das lesões. Tá? Nessas modalidades, a conduta é plurissubsistente, né? Ela é fracionável e, obviamente, a gente vai ter muitas figuras de tentativa de homicídio. O crime admite tentativa. E ele é um crime material. Gente, o crime se consuma com o resultado morte, que é o encerramento da vida, né? E aí surge novamente aquele problema, né, do marco temporal. Eu já tinha dificuldade para marcar o início da fase de incidência do homicídio. A gente também tinha dificuldade para marcar o término, né, da vida, que representa justamente a consumação do homicídio, porque a gente não tinha um critério legal específico. A lei, né, o Código Penal, ele não nos dizia, como ele não diz, quando começa a vida, ou quando começa a vida extrauterina. E ele também não dizia quando acontecia a morte. E como esses critérios estão muito ligados a conhecimentos científicos, ao desenvolvimento da medicina, eles sempre variaram na própria doutrina. Hoje, entretanto, nós temos um critério legal. E isso é um grande alívio para quem atua nessa área, né? Que é o critério da morte encefálica, gente. A Lei 9434 de 97, que está aí no slide para vocês verem, ela admite a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de transplante. O que significa dizer que essa expressão pós-mortem indica que o critério médico, e hoje médico legal para identificação da morte, é o que está previsto no artigo 3º. E vejam lá quando é que isso acontece, quando há diagnóstico de morte encefálica. Então, o que determina a morte hoje no nosso ordenamento jurídico é o encerramento das atividades cerebrais. Mesmo que as funções vitais do organismo ainda estejam em ação, o coração ainda não parou, o rim ainda funciona, né? Existem muitas situações em que isso opera. Bom, para além disso, o crime de homicídio é um crime que deixa vestígios, né? O crime ele é material, ele deixa vestígios. Vale dizer, a prova, né, do homicídio está sempre ali na figura de um cadáver. E porque ele deixa vestígios, né, quando ele é consumado, atenção, quando ele é consumado, quando ele é tentado, não necessariamente, ele deixa vestígios, né, eu preciso de exame pericial para atribuir responsabilidade a alguém, para provar a materialidade do delito. É claro que, se esses vestígios não existirem mais, eles podem ser supridos por outras provas. Isso é uma regra geral para todos os crimes que deixam vestígios. Mas é preciso
que eles tenham desaparecido, que não seja mais possível a realização de perícia. Exemplo, se a pessoa levou um tiro, morreu, tá num necrotério, tem que ter perícia. Se a pessoa levou um tiro e aí a gente descobre que ela foi jogada depois numa banheira de ácido e não sobrou nada daquele corpo físico, eu não tenho como fazer uma prova pericial, né? Porque eu não tenho mais o vestígio. Se ela foi jogada no mar e os tubarões comeram, eu também não tenho como fazer essa prova por esse meio. Então, é nessas hipóteses em que uma pessoa pode ser condenada sem cadáver, né? Isso acontece.